pessoal, beleza? Eu gostaria de compartilhar com vocês a oportunidade que eu tive hoje de conversar com um profissional chamado Daniel Alegria. Imagina aquele seu colega de faculdade de 15 anos atrás, que você nunca mais teve contato. Pois é, quanta coisa acontece em 15 anos. Eu vim morar nos Estados Unidos e meu colega, né, meu velho colega de faculdade e também de estágio, chegou na cereja do bolo. Um clube de Série A no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. O Clube de Regatas Flamengo. Um dos clubes mais populares da América do Sul e do mundo. Com experiência em vários estados do Brasil e até mesmo fora do Brasil. Ele compartilhou um pouco dessa jornada, desafios e experiência por onde passou. Campeão brasileiro sub-17, experiência na preparação física, experiência como treinador, analista de performance, bacharel em educação física, enfim. Com vocês, o professor Daniel Alegria. Valeu! E Coach aí, Daniel Alegria! como é que você tá, meu amigo? Caraca, velho. Muito tempo, hein? Pô, muito tempo 2009, né? A que a gente gente terminou. entra, né? E acaba ali o quê? 2010? Não, a gente entra em 2009. 2007, eu entro em Isso, 2007, né? é. E acaba ali em 2011 ali. Tu acabou em 2011? Eu acabei então, a nossa foi aquela em duas, né? Eu acabei a licenciatura em 2010 e acabei o bacharelado em 2011. Ah, entendi. Não, eu finalizei em 2009, isso mesmo. Tá certo. É que a tua matrícula acho que devia ser antes da minha. É, foi. A minha Eu vim de matrícula outra faculdade, já tirei umas matérias, enfim. A minha matéria Cara, a minha matrícula é 2007. não, era antigo. Cara, muito tempo, hein? Pô, Muito, cara. Muito, perdi muito. cabelo. Tu ainda tem cabelo, tu tá bem, Pô, cara. tem nada aqui as entradas. Caramba. Nada. Mas tá bem, vamos estar Cara, todo mundo feliz e com saúde. não, é verdade. Olha, é bom falar contigo, cara, depois de. Bota aí arredondando 15 anos. Exatamente. 15 anos. E eu tava olhando aqui. Vasco, América de Natal, Vitória de Santo Antão, não é isso? É, cara, deu uma corridinha aí boa. É, Foi verdade. Vasco, depois do Vasco. Na verdade, eu inicio no Vasco como estagiário, naquela época lá. Aí vou para o São Cristóvão. Do São Cristóvão volto para o Vasco como contratado. Do Vasco eu vou para o Madureira. Não Ó, minto. Antes do Vasco eu fui para o Madureira. Depois do Madureira eu fui para o Vasco. Aí depois do Vasco eu volto para o Madureira. Aí eu vou para o Boa Vista. Aí no Boa Vista que inicia a minha carreira na área técnica, né? Porque até então, naquela época, sim, era mais difícil estudante ir para a área técnica, era mais fácil iniciar como preparador físico, enfim. sim, Mas eu sempre tive esse objetivo de ir para a área técnica, né? Mas sim. era mais a longo prazo. Aí me surge a oportunidade de ir para o Boa Vista para coordenar a preparação física, cara, da Uhum, base do Boa Vista. sim, Aí eu vou e num período lá ficou, acho que o sub-12 ficou sem treinador, eu falei, deixa que eu dou os treinos. E aquilo foi tomando é, gosto, eu não sabia, cara, eu não sabia nada de nada, nada de tática, nada de sistema, de estrutura, sim. de variações, de modelo de jogo, de ideia. Cara, sabia nada, 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 zero. Na minha época eu sabia de preparação física. Sim. Aí, cara, a gente fez uma competição, a gente ficou em segundo lugar, foi uma competição com Boa Vista, na verdade foi um torneiozinho, né? Boa Vista, Olaria, Flamengo e Botafogo.
e a gente Bom, acaba ficando em segundo lugar, com o mesmo número de pontos do Botafogo e do Flamengo, só que aí a gente ficou em segundo ou terceiro, agora não me engano, mas por saldo. A sim, gente ganha do Flamengo, enfim. E aí os pais naquela época, não, deixa o Daniel, deixa o Daniel. Era um projeto que, por mais que era clube, sim, era pago, né? Porque a gente usava uma estrutura muito boa, cara, uma estrutura do Lonier, tinha bastante profissionais, enfim. Então, assim, não tem como um clube pequeno manter aquilo tudo, né? Então a é, gente tinha um valor simbólico ali, e foi logo no início disso tudo, e aí eu virei treinador. Aí onde eu resolvo estudar, nesse período, o Bangu vai treinar no Lonier, e eu, para vivenciar aquele universo do profissional que eu não tinha ideia de como é que era, eu pedi para estagiar. sim, E aí eu estagiei em 2000, isso foi em 2016, 2017 eu faço estágio no profissional, acaba a Taça Guanabara, depois eu continuo estagiando porque eles vão fazer uma viagem final do ano para o Vietnã, uma sim, competição. E beleza, aí acabou 2016, virou o ano, eu pedi para o treinador novo se eu podia continuar estagiando, ele falou, claro, não sei o que, o presidente deixou, continuei estagiando, aí fiz a pré-temporada toda, fiz o bom, Carioca todo. Aí, antes de iniciar o Carioca, pingou um dinheiro na minha conta, uma merrequinha. Aí eu falei, cara, que dinheiro é esse, cara? Do nada pingou um dinheiro na minha conta. E aí fui perguntar, era do Bangu. Eles sim, tinham me pagado um valorzinho por eu ter ajudado na viagem do Vietnã. sim, Aí eu, na época, o supervisor era o Alex. O Alex, eu falei, Alex, cara, eu não quero esse dinheiro, eu quero que você me contrate. Me contrata como auxiliar permanente da casa, que não sei o quê, o caramba, eu fiquei em cima dele, pô, tu é foda, cara, você tá satisfeito? Eu falei, não, não tô satisfeito, me contrata, me contrata, me contrata. Aí a gente estreia contra a Portuguesa, não estava contratado ainda, empata de 2-2. E o treinador me chama para conversar, minha primeira reunião com uma comissão. Eu falei, ferrou, vou tomar uns porros, fiz alguma coisa que eu não sabia, falei alguma coisa que não devia, aquela neurose. E ele falou, Daniel, ó, conversei com o presidente, eu vou te contratar como meu auxiliar. Eu falei, caramba, pô, eu fiquei feliz, né? É o que eu queria, era o objetivo que eu queria. sim, Só, cara, eu saio de uma categoria de iniciação, que é o é, 12, é, e vou pro profissional. Então eu pulo é, o 13, o 14, o 15, o 16, o 17, ou seja, eu pulo 6 categorias e vou direto pro é, profissional, é, que é um universo completamente diferente. Eu costumo falar que é um outro esporte, né? É uma outra modalidade do futebol, sim, sim, porque é muito diferente. Aí eu falei, não, beleza. Aí eu tive que sair do Boa Vista, né? Aí eu tive que sair é, do Boa Vista, aí fiz o Carioca todo. O treinador saiu, mas eu continuei como auxiliar da casa. E a gente faz a Série D, o brasileiro da Série D. E foi naquele ano que tinha Locabreu, Almir, então assim, o Bangu tinha feito um investimento legal, né? E nisso eu conheço um outro treinador, Roberto Fernandes. Aí a gente acaba a participação no Campeonato Brasileiro, o Roberto sai, eu continuo na Copa Rio como sim, auxiliar, aí acaba a Copa Rio, acabou o ano praticamente, eu saí. Nisso que eu saí, eu fiquei um período desempregado, foram uns 3 meses, eu acho. Aí eu falei, cara, preciso fazer alguma coisa para voltar para futebol. Eu resolvi fazer um curso de análise de desempenho na CBF. Que eu acho que, como eu estava indo para essa área técnica, eu precisava melhorar essa parte de leitura de sim, jogo, saber fazer análise, saber mexer em algum software, né? Essas sim. coisas todas que eu acho que evolui. Aí nisso o China, um treinador que era amigo meu da época do Vasco, vai para o Vitória de Santo Antão. Eu lembro do China da Estácio, pô. E isso, vai para o Vitória de Santo Antão. Não, mas tem outro China, porque tem o China lateral direito, que está no Não, era o Flamengo como China, era o China, Fernando que China. era, era ele mesmo da Estácio, tenho Era certeza, ele? pela foto, eu cheguei a ver uma vez uma foto tua com ele, era ele mesmo. Ah, então. Aí o China vai e me chama Fernando para ir. China, né? Isso, Fernando China. Sim, sim. Aí o China me chama para ir como auxiliar técnico e preparador físico, que ele só pôde me levar. Falei, beleza, vamos embora. Aí a gente faz uma competição bacana pra caramba, assim, foi uma campanha muito legal, porque assim, é no clube do interior. Né? Naquela época o Náutico não, o Sport, desculpa, tava com um time muito bom, entendeu? Na época, Marlone, Magrão, acho que era o Richelli também tava. O André, atacante. Sim, E, cara, e foi bacana pra caramba a competição. A gente até a sétima rodada era o único time invicto, era o líder da competição. sim. Então você tinha um time de uma folha salarial ali mensal de 60 a 70 mil, contra um time que tinha 1 milhão, 1 milhão,
para mais, né? Sim, E aí a gente sai nas quartas de finais, eu acho, para o Salgueiro, mas foi uma competição bacana. Nisso eu volto, Roberto, isso em 2018. Aí eu volto, vou para Portugal, tem uma oportunidade para ir para Portugal, para trabalhar numa escola de futebol do Belenense, com a categoria sub-10. Aí eu vou, porque, cara, foi uma experiência muito bacana, porque você vê a diferença de evolução do futebol de um país para o outro, né? Eu tinha uns sim, atletas de 10 anos já sabiam algumas nomenclaturas, já sabiam todo um contexto ali, a parte também de organização, eles são muito organizados, então eu tinha que, sim, por mais que era uma escola, eu tinha que montar macrociclo, meso, micro, plano de treino, essas coisas todas, e era cobrado por isso, então assim, foi uma experiência bacana para eu poder entender essa parte melhor de organizar treino, de montar sim. treino, planejar, executar, enfim, foi legal. Aí eu volto porque eu não consegui o visto, né? Como era Hum. pouco período, eu tentei até ir para o alto rendimento lá na equipe, só que não deu. Aí eu volto, o Roberto me liga e a gente vai para a América de Natal. Aí eu volto, ou seja, eu saio de novo do sub-10, volto para o profissional. Então, assim, eu nunca vivenciei a base em si. Fico lá em Sim, 2020, né? A gente vem a pandemia, ficamos lá 8 meses. Aí eu volto, fizemos lá a Copa do Brasil, Copa do Nordeste, o Potiguar. sim. Aí a gente volta, eu volto e fiquei aquela coisa de a gente estava para acertar com o clube, aí não acertou, o Flamengo tinha me ligado para ser analista de desempenho do 17, né? Aí eu não queria. Falei, cara, calma, que eu acho que eu tá para tentar alguma coisa no profissional. Isso já em 2021, que eu volto no final de 2020. Eu falei, vou esperar, vou esperar, vou esperar. E nada acontecia. O treinador, o Roberto, acaba fechando com o CRB, não consegue me levar. Aí eu falei, agora não dá. Aí Ah, passou uma semana, eu fiquei assistindo os treinos no Flamengo e fui convidado para ser analista do Sub-15. Assim, não era uma coisa que eu queria, sim, mas como eu queria para continuar nessa área técnica, eu entendi que esse período, para mim, na análise, seria um período importante para eu poder me capacitar melhor, aprender sim. outras ferramentas, viver em outro universo. E, cara, e para mim foi fundamental isso, porque eu acho que isso foi e é para mim um diferencial, né? Eu saber mexer em software, eu saber editar vídeo, eu saber fazer as marcações. E só que chegou uma hora para mim que eu já estava saturado daquilo, que eu não aguentava mais ficar numa sala no computador, precisava Sim. vivenciar o campo. O Flamengo na época não tinha auxiliar, então todos os treinadores que eu trabalhei até o sub-17, um pouquinho o 20 eu não cheguei a fazer tanto, mas um pouquinho no sub-17 eu ia para campo, pedia para dar o treino, para não sei o quê. E todo mundo do clube já sabia que eu não tinha esse perfil, né? Apesar de ter sido uma coisa muito, muito boa. E em 2023 eu viro auxiliar técnico do sub-17. Então foi ali que eu comecei a vivenciar todas as etapas da base que eu não tinha vivenciado, que eu pulei. E aí foi bem legal o primeiro ano que eu fiquei, os treinadores que eu trabalhei, pô, foram muito bons, muito legais comigo, assim, de me darem função, né, Sim, de fazer com que eu participasse de todo o processo. exato. E em 2017 e 2024, né, continuo como auxiliar e tem a entrada do Felipe. Né, teve uma mudança, o Felipe vem, o Felipe não me conhecia, né, o Felipe traz, né, um auxiliar técnico espanhol, o Ivan. E eu estava na copinha, porque naquela época, né, no Flamengo, no início do ano, o profissional faz a pré-temporada fora e acaba que o sub-20 joga o início ali do profissional, então Sim, tem a Copa São Paulo, então assim, dá uma mexida no clube e precisa remanejar alguns profissionais, eu acabo indo para São Paulo no meio da copinha, estava em lua de mel, para para acabar a copinha como auxiliar técnico, essa mudança do Felipe vindo. sim, E aí eu conheço o Felipe, né? Eu tenho uma reunião com eu sempre tive meu objetivo de estar no profissional. Esse foi ser meu objetivo profissional. sim, Então eu tive alguns convites de virar treinador de umas categorias menores. Eu não convite não, né? Uma sondagem, melhor sim, dizendo. sim, sim.
E eu não quis permanecer como auxiliar do 17, porque para o meu objetivo profissional, quanto mais eu tiver perto do profissional, para mim é melhor, a chance de Sim, chegar lá é maior. E aí eu conheço o Felipe, né, eu tenho uma reunião, perguntam se eu queria mudar de categoria. Eu digo que não, por exatamente isso, que eu preferia ficar como segundo auxiliar do profissional do sub-17 do que como auxiliar principal ou treinador de uma categoria menor. E aí eu conheço o Felipe, a gente cria uma relação muito legal, muito bacana. A gente chega a ser campeão junto ali, né? Aí o Felipe me dá a função de ser o auxiliar dele responsável pelas bolas paradas. Né? Eu já fazia um pouco essa função com os outros treinadores, mas não era uma função direta, porque como só tinha um auxiliar, então a gente acabava dividindo tudo. Com o Felipe foi diferente, com o Felipe já foi uma coisa mais direta, porque ele traz um auxiliar, né, o Ivan. sim, E ele, cara, me deu todo o respaldo, me deu toda a confiança, me deu abertura, me deu, pô, liberdade para discutir, para falar, para opinar, e a gente chegava sim, num comum acordo ali do que era bom para ele, né? Porque sim, ele que era o líder do processo, sim, né? E ele acaba indo por 20. Quando ele vai por 20, eu acabo mantendo essa relação com ele, né? Ele sim. continua ainda, a gente continua mantendo essa relação, a gente continua se falando, a gente continua se encontrando. Eu assisti alguns treinos do 20, né? Alguns treinos eu participava com o aval dele, então assim, a gente fez uma relação muito legal. E quando ele vai para o profissional, né, com aquela coisa, o clube, todo mundo já comentava comigo, pô, você vai, que não sei o que. Eu falei, cara, nada, cara. E eu recebo uma mensagem dele 7 horas da manhã. Eu já estava no clube. Ele, ó, aí ele me manda uma mensagem, se prepara, que eu tô no profissional, você vai subir comigo. Cara, aquilo mexeu comigo, que eu fiquei nervoso, eu não sabia se eu Imagino. chorava de felicidade, eu não sabia se eu gritava e eu não podia falar nada para ninguém, é que ainda não estava Ah, confirmado e não sei o que, aquilo dentro de mim. E aí eu liguei para minha esposa, falei com ela, ela começou a chorar. Eu falei, Gabriel, você não tem que chorar, você tem que me acalmar, que eu tô nervoso aqui, não é sei para o me quê. ajudar, pô. É para me ajudar, pô, não é para me deixar nervoso. Cara, e foi uma mensagem assim de gratidão eterna, né? Uma mensagem de muita felicidade, porque você relembra tudo aquilo que você passou para você chegar nesse É, objetivo. Estar no Flamengo não é uma coisa fácil, estar no profissional do Flamengo é uma coisa mais difícil ainda, né? sim, E, e ele me sobe. Então, assim, cara, eu tenho uma gratidão pelo Felipe e uma gratidão pelo Flamengo, assim, eterna, porque foi um cara que nunca tinha me visto, nunca tinha falado comigo, me deu sim, oportunidade, me deu liberdade, me deu autonomia e ainda me leva para o profissional para eu realizar um sonho, um objetivo profissional. Então, assim, foram 9 meses que eu fiquei no profissional. Então, assim, mesmo com a minha saída, eu tenho uma gratidão por ele eterna. Eu falei isso para ele. Né? Nunca perguntei de salário, nunca perguntei de nada. Eu sempre fui grato por ele. E foi isso, cara. Então, assim, esse foi minha trajetória até sim, pouco tempo aí. E agora estou há 2 meses aí, né, parado, mas sim, assim, esse tempo aí serve para a gente refletir muita coisa, serve para a gente estudar, serve para a gente ver os pontos positivos e os sim, pontos de atenção, eu não verdade. gosto de falar a palavra negativa, Sim, que a gente pode evoluir, que a gente pode crescer, e tá sendo sim, legal, cara. Tenho feito os cursos, tenho estudado, tenho falado com muita gente, sim. né? Tenho tentado evoluir tanto profissionalmente quanto pessoalmente. E isso foi esse processo aí até o dia de hoje. Sim, imagino, nossa, que jornada, cara, jornada mesmo, porque literalmente, né? Por exemplo, a gente era estagiário na Estácio, né? E a estatística de fato é essa, né? Triste ou não, mas é a realidade. É 3%, é 5%, é um percentual muito pequeno que chega lá no topo da pirâmide, né? Então, por exemplo, você chegar na categoria profissional de um clube como o Flamengo, é você chegar no topo da pirâmide, né? Então, assim, você entra para aquele seleto grupo ali dos 3, 5%, enfim, aquele percentual pequeno. Eu teria uma pergunta para você. Por exemplo, quem está começando agora, né, na faculdade, vamos arredondar aí, 20 anos de idade, começando na faculdade, pensa em trabalhar com futebol.
e vê assim o teu exemplo, olha para você, né? O que que você levantaria como um ou dois tópicos extremamente assim positivos que esse profissional ou até mesmo uma menina, né? Agora o futebol feminino está vindo aí. Então acredito que tenham aí, né? Moças de 20 anos de idade sonhando em trabalhar com futebol enfim. O que que você diria como duas coisas, uma ou duas coisas assim, olha, isso é extremamente importante para você que está iniciando a jornada, e também duas coisas assim negativas que você já viu, já presenciou, já, enfim, teve como experiência, que, tipo assim, isso não é muito legal, cuidado na jornada. O que você apontaria assim para quem está, né, vendo um pouco do Daniel Alegria, que veio lá de estagiário da Estácio e conseguiu chegar ao profissional do Flamengo? O que você diria? Cara, então, Igor, assim, isso vai muito do que é a cultura de cada um, né? Mas, assim, eu diria que, para mim, fundamental é você ter muito claro o que você quer. Porque a partir do momento que você tem essa clareza do que você quer, você consegue estruturar, organizar um rumo para isso, né? Mesmo que você, como eu disse, vou para análise de desempenho para depois voltar para o campo, eu tinha isso claro para mim quando eu aceitei ir para análise. Eu tinha que, não, eu preciso para análise porque eu preciso melhorar alguns aspectos de jogo meu que eu acho que a análise vai me dar, porque você a todo momento você estava observando o jogo, observando o treino, então você fazia análise individual, você fazia análise coletiva, você fazia análise da própria equipe, no jogo, no treino, análise do adversário, você via diferentes estruturas, como sair dessas estruturas. Então, assim, isso foi importante para mim. Então, eu acho que primeiro é você ter a clareza daquilo que você quer. Eu quero ser treinador, eu quero ser preparador físico, eu quero ser preparador de goleiro. Então, assim, de qual categoria, de quais clubes, em qual país, né? E a outra coisa é se capacitar, cara. É se capacitar o máximo possível, e não se capacitar só profissionalmente. Capacitar pessoalmente também, né? Uhum. Você evoluir como pessoa. Eu acho que a partir do momento que você evolui como pessoa, você automaticamente você evolui como profissional. Então, você melhorar os, os aspectos pessoais, né? Se você é tímido, melhorar essa timidez. Se você tem um problema de oratória, você melhorar a sua oratória. O seu exemplo, no caso de falar um outro idioma, É, né? Se você quer trabalhar em outro país, você tem que falar um outro idioma. Então, quanto antes você trabalhar, quanto antes você evoluir nisso, é melhor para você. sim, Então, assim, eu diria mais um, mas isso é mais pessoal, né? Que seria resiliência. Você, sim, você tem que ser resiliente, porque uma hora você vai estar num clube grande, outra hora você vai estar num clube pequeno, outra hora você vai estar empregado, outra hora você vai estar desempregado, outra hora você vai estar ganhando X, outra hora você vai estar ganhando Y, outra hora você vai estar numa função. E, sim, e quanto mais resiliente você for, mais forte e mais maturidade você tem para passar por todos os processos. Então, sim, eu acho que sim, é isso, é você ter um foco no que você quer, você se capacitar o máximo possível, sim, né, e ser resiliente, cara. O futebol, ele, como tudo na vida, né, você precisa ser resiliente, porque você não vai ser campeão toda hora, você não vai sim, ganhar todo jogo, mas quanto mais você for resiliente, mais você vai ter um entendimento de todo esse processo. A parte negativa, né, que eu acho que é o ponto de atenção que eu falo, vou dar um exemplo meu, eu não estudei outro idioma, é, então o futebol é uma caixa de surpresa, é, eu já recebi convite para ir para outro lugar, mas não deu certo, mas eu não falava o idioma de lá, né? Então, assim, então você tem que sim, evoluir nesse aspecto do idioma, porque, cara, o futebol é mundial, né, cara? E ele está sim, cada vez mais verdade, acessível em qualquer país, em qualquer estrutura, né? Então, você sim, hoje tem profissionais aí como você, está trabalhando com iniciação em outro país, com futsal, com futebol, tem outro que está indo para o Canadá. Ontem eu conversei com um cara que está como professor de uma empresa de. Como é que fala? Ai, meu Deus, esqueci a palavra. Mas que manda jogador para estudar
em universidades. Intercâmbio? Chega a ser um intercâmbio esportivo Sim. acadêmico, né? Sim. Manda para estudar em universidades tanto do Canadá quanto nos Estados Unidos, o foco é nos Estados Unidos, então assim, só que ele mora em Montreal, então Montreal você tem que falar também o francês. Será que se ele só falasse o inglês ele conseguiria? Então assim, Sim. então, cara, eu acho que essa clareza do que você quer, Sim. né, acaba você exigindo até essa capacidade de falar um outro idioma, né? Ah, pô, não tem como falar três, quatro, mas fala inglês. Pelo menos o inglês é uma língua É. mundial, né? Então todo mundo entende. Cara, e a outra coisa, eu acho que eu vou dar exemplos meus, né? A primeira é essa, e a outra coisa, quando eu iniciei, eu tinha clareza do que eu queria, mas eu acho que eu demorei um pouco para me capacitar, já que eu queria ir para a área técnica no futuro, Sim. né? Entendi. Porque na época que eu comecei, era muito ex-jogador de futebol, né? Que era treinador das categorias de base, jogadores mais antigos, né? Tinha Sim. essa cultura naquela época. E eu falei, cara, se eu entrar como treinador vai ser muito difícil, é melhor eu ir pela essa portinha aqui da preparação física. Mas por mais que eu ia na porta da preparação física, eu podia ter me capacitado mais. Foi Sim. o exemplo que eu dei. Eu chego no Boa Vista, no Sub-12, eu sabia dar um treino, mas eu não tinha a mínima noção do que era uma estrutura, do que era uma plataforma, do que era um sistema, do que como analisar. Eu não tinha a mínima noção do modelo de jogo. Eu não sabia que existia organização ofensiva, defensiva, transições, bolas paradas. Eu sabia que Sim. tinha isso no jogo, mas, cara, como é que faz isso? Sim. Então, assim, eu acho que a demora para se capacitar, ela faz com que você esteja um passo, dois passos atrás da carreira que você quer, de quem está competindo ali, entre aspas, com você. Eu acho que seria isso. Entendi. Tá ótimo. Perfeito. Obrigado, cara. É, outra pergunta que eu faria para você, cara. Você trabalhou, né, Vitória, você trabalhou no Boa Vista, né, como você disse, América de Natal, né, e Rio de Janeiro, Vasco e Flamengo, né? Então, assim, qual seria a sua opinião no aspecto de formação, né? Vamos botar assim, naquela primeira fase ali da formação que ainda não tem performance, mas vamos colocar ali no início da formação, vamos arredondar aí de 7 a 12. O futsal, até porque você trabalhou no Vasco, o Vasco é muito tradicional, né? O Felipe, que já se aposentou, antigamente sempre botava foto dele o Felipe começou no futsal do Vasco com o Pedrinho, enfim, o Vasco tem muito isso. É, como com a tua experiência, né? Como você vê o futsal para principalmente essa janela de idade aí, de 6 7 até 12 mais ou menos. O que você poderia falar em relação a isso para a gente? Cara, importantíssimo. Importantíssimo. Importantíssimo, fundamental, porque é uma fase de iniciação, é uma fase com que essas crianças estão num processo de evolução, de amadurecimento. É um esporte onde eles têm contato o máximo possível com a bola, né? Então a gente está falando de uma quadra reduzida, com um número de atletas reduzido, então o contato é constante com a bola, né? A técnica fina, né, que se tem é absurda, né? Então você consegue fazer um domínio de sola, você consegue fazer um domínio com a parte interna do pé, a forma como você conduz a bola, pode conduzir a bola com a sola do pé, pode conduzir a bola com o peito do pé. Isso vai te dando repertório motor, repertório técnico, repertório coordenativo muito grande. Cognitivo? Aí eu ia entrar no cognitivo agora, Ah, porque você tem pouco tempo para resolver seus problemas, você tem pouco tempo e espaço para tomar decisão, você tem pouco tempo para decidir o que você vai fazer. E isso te dá um repertório cognitivo muito grande, porque a partir do momento que você tem pouco tempo e espaço, né, e você consegue fazer com que nesse pequeno tempo você consiga ter um tempo maior para decidir, sim,
não sei se ficou claro, mas você se torna, Sim, você se torna um jogador diferente. E eu acho que o sim, diferencial hoje no futebol é isso. sim, Em pouco tempo e espaço, o sim, quanto você consegue ter a tua tomada de decisão. E o futsal é primordial para isso, né? Essa, essa, essa passagem do futsal para o campo é muito importante. Eu vivenciei isso um pouco no Vasco, né, cara? Porque como no Vasco eu trabalhei com o sub-13, até o sub-13 alguns atletas ainda jogavam futsal. E você via a diferença dos atletas que jogavam futsal e dos atletas que não jogavam futsal. Ah, Daniel, pô, o atleta de futsal é mais fácil chegar do que o atleta que não jogou futsal? Não sei, nunca fiz uma pesquisa, mas eu acho que não. Mas a forma como ele chega diferente. Você vê o Ganso hoje. O Ganso hoje com 4 operações no joelho, né, jogando numa primeira liga de um clube grande no Brasil. sim, Você vê a facilidade, claro que ele é um atleta genial, né? Mas você consegue ver o que o futsal deu de repertório para ele, né? Ele consegue dominar com a sola do pé, ele consegue dar um passe onde ninguém vê, sim, ele consegue tomar decisões num pequeno espaço e tempo. Então, sim, assim, isso é o repertório que o futsal te dá, né? sim, Você pega jogadores como o Neymar de 1 contra 1, sim, né? Então você vê claro que eu estou falando de outro jogador genial, mas você vê que ele tem variações no drible, o próprio Coutinho, né, como eu dei exemplo do Vasco, enfim, inúmeros atletas. Né? sim, Então, assim, para mim, um futsal, quando você tem essa projeção, essa progressão bem feita, de uma forma organizada, de uma forma estruturada, de uma forma individualizada também, com foco no atleta, eu acho que é importante falar isso. Muitas vezes a gente, não só no futsal, mas no campo, nessas categorias de iniciação, a gente fica focado no resultado e eu acho para mim isso uma, desculpa a palavra, mas uma ignorância muito grande, porque o foco tem que ser no atleta, o foco tem que ser na performance do atleta, desculpa, no desenvolvimento, sim, né? Porque quando ele chega numa categoria que de fato os resultados vão fazer a diferença, como é no 17, a partir do 17 hoje, sim. você tem competições nacionais, aí você vai ter esse atleta mais preparado, mais desenvolvido para atuar melhor. Quando você cobra de um atleta de 7 anos que tem que ganhar, que tem que ser Sim. campeão, a gente não sabe se daqui a um ano ele vai querer ser jogador de futebol e só tem 7 anos, cara. É, Então, ele tem que ser, aquilo ali tem que ser de uma forma prazerosa, lúdica para ele. sim. Então, eu acho que o futsal traz isso, né? E é fundamental e importantíssimo. Tá ótimo, cara. Beleza, obrigado. Pra gente fechar, cara, já tá batendo nosso tempo aqui. Não poderia deixar de perguntar, o que que você poderia, né, dizer ou compartilhar. Você trabalhou no profissional do Flamengo com o Felipe Luiz, que é um atleta que passou muitos anos jogando fora do Brasil. É um atleta que eu acredito, né, hoje treinador, mas enfim, um atleta que com certeza pegou muita coisa positiva ali da Europa, né? Não vou dizer que tudo lá é maravilhoso e tudo no Brasil é ruim, mas eu acredito que ele aparenta ser uma pessoa bastante inteligente e que eu acredito que ele tenha pego muita coisa positiva lá e ajustou para o Brasil. Então, assim, o que que você poderia dizer que você, tipo assim, pô, isso me chamou a atenção, isso foi uma coisa extremamente, assim, que, sabe, eu aprendi, enfim, o que que você poderia compartilhar, você ter trabalhado com um atleta de altíssimo nível e agora um treinador de altíssimo nível, poderia compartilhar aí com a gente alguns tópicos nesse sentido? Cara, o Felipe é um cara extremamente apaixonado pelo futebol, porque ele tinha uma paixão em jogar e hoje ele tem uma paixão em ser treinador, que ele é um Sim, apaixonado pelo futebol. Eu acho que sim, isso é uma diferença muito grande, né? Porque ele vivencia o esporte de fato, né? Então ele jogou muitos anos na Europa, fez uma carreira muito bonita no curto período de tempo que ele estava no Flamengo. Ele tem ali um QI diferente dentro do jogo. E isso fazia com que ele fosse um treinador dentro de campo, né? Como muita gente dizia. Quando ele virou treinador, ele conseguiu absorver todas essas experiências que ele teve
né, não só na Europa, mas também no Brasil, na seleção, para enriquecê-lo, né? Então, assim, eu aprendi muita coisa com o Felipe, muita coisa mesmo, principalmente de parte defensiva, assim, né? Porque foi o que ele viveu muitos anos no Atlético de Madrid. Então, o que ele trouxe de referências defensivas foram fundamentais, assim, para eu poder enxergar com outro olhar, de fato, a organização defensiva, né? Ele é um cara que prioriza muito o modelo de jogo dele também. Então, isso foi uma coisa que eu também aprendi muito com ele, assim, de você fazer tudo em prol do teu modelo de jogo. Claro que o teu modelo de jogo ele vai se modificando, porque o futebol vai se modificando e você vai tendo experiência que ele vai se modificando. Mas são esses pontos que eu aprendi muito com ele, assim, essa paixão pelo esporte, essa paixão pelo futebol, esse prazer pelo futebol, que um cara que ganhou tudo, um cara que jogou no maior alto nível possível, e você vê como ele, quando ele falava de futebol, os olhos dele brilhavam, assim, sabe? Sim, Né, do jogo em si, de você desmembrar o jogo assim nos mínimos detalhes, sabe? De você sim. ver, ver, ver o pequeno detalhe ali que vai fazer diferença. Então, isso foi um ponto que eu aprendi muito. Essa parte do modelo de jogo também, de você estar fazendo tudo em prol ali do teu modelo de jogo, independente de como você monta o teu treino, né? E essa parte de organização defensiva, esses detalhes de organização defensiva que ele tem, esses micro detalhes assim, eu aprendi muita coisa com ele. E é um cara, foi o que eu falei, né, cara, assim, é um cara que eu tenho uma gratidão eterna por ele, assim, por ele ter me dado essa oportunidade, por ele ter me levado ao profissional. Então, assim, eu acho que é dos principais nomes aí, treinadores aí que a gente, modernos aí que a gente vai ter, eu acho. Ok. Obrigado, cara. Te agradeço. Excelente explanação sua. Enfim, a gente vai terminando aqui nosso bate-papo, tá? É, Mais uma vez, apesar, né, de 15 anos, pô, te contactei e você aceitou de boa. Te agradeço a boa vontade, a gentileza. E tenho certeza, né, pelo currículo que você construiu até hoje, as coisas vão se encaminhar aqui ou ali, mas enfim, as portas vão se abrir. Acredito que talvez esteja até se abrindo, mas você vai retornar. Te desejo sucesso, cara. Pô, a gente estudou junto, né? E de repente muitos da nossa época ficaram pelo caminho, circunstâncias da vida. Então, assim, esse aqui é o legal, a gente acaba se encontrando, de repente trabalha junto, se encontra num jogo, enfim, essas coisas acontecem, né? Às vezes aqui, do nada eu encontro um brasileiro, enfim, as coisas vão acontecendo. Cara, sucesso, obrigado, tá legal? E, enfim, que a gente possa bater mais papos como esse, aí que a gente mantenha contato e vamos se falando. Obrigado mesmo. Nada, cara, eu que só tenho que te agradecer. Para mim é uma felicidade muito grande te reencontrar, mesmo a gente estando muito distante, mas é ver como você cresceu, como você evoluiu. Eu lembro da tua correria lá da, da época de faculdade e você chegar onde você sempre quis, né? Tá num outro país, trabalhando com o que você gosta, agora com um projeto, né, de live, de entrevistas online com treinadores e outras funções do futebol do mundo É, inteiro. Isso é muito bacana, cara. Assim, é muito prazeroso ver o que você conquistou. E para mim foi um prazer enorme. Fico à disposição para a gente marcar legal, outros e outros bate-papos, legal. falar sobre outras coisas, enfim. Para mim é legal pra caramba ver onde você chegou e principalmente tá fazendo parte desse processo todo. Tá ótimo, cara. Obrigado mesmo, tá? Bom dia aí pra você. Você Muito também, meu obrigado, amigo. realmente. Um abraço. Grande abraço. Tchau, tchau.